Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para o nosso segundo vídeo agora, referente ao Google Drive, tá? Nesse vídeo nós vamos aprender a criar um novo documento no Google Drive, utilizando o aplicativo Documentos Google, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar o Google Drive. Assim como no vídeo anterior, eu vou acessar o Google Drive através do e-mail, tá? Então eu acessei o Gmail, e aí, depois que eu estou nessa caixa inicial, eu vou acessar o meu Google Drive, clicando aqui no botão Google Apps, que está aqui na parte superior direita. Então, eu clico em Google Apps e, na sequência, eu clico no botão do Drive. Tá? Esse botão você também pode encontrar no teu celular, se você tem um celular que usa o sistema operacional Android. Tá? Então, clica aqui no Drive e a minha tela inicial, o meu Drive, vai estar aberto, tá? Então, essas explicações sobre essa área geral do meu Drive e os principais recursos do Google Drive, nós já conversamos sobre isso no vídeo anterior, tá? Então, se você tem alguma dúvida, acessa lá o vídeo anterior. Agora, nós vamos aprender a criar um novo documento no Google Drive. Para isso, a gente vai usar esse botão chamado Novo, na esquerda superior da sua tela, tá? Esse é um botão extremamente importante do Google Drive. Então, você clica no botão Novo e aí você vai ver que tem algumas opções aqui embaixo de aplicativos do Google Drive. Nós vamos usar esse aplicativo aqui, ó, chamado Documentos Google. Então, você pode ou clicar aqui, deslocar o teu mouse para essa seta e vai aparecer a opção Documento em branco, ou você pode simplesmente clicar aqui na opção Documentos Google, tá? Se você clicar uma vez em Documentos Google, automaticamente um novo documento vai ser criado. Minha internet está um pouco lenta, tá, gente? Mas temos que ter calma, né? Então, vamos lá. Então, o documento já foi criado, ele é aberto em uma nova aba, né? Criado uma nova aba. Se você voltar para a aba anterior, você vai ter ainda a aba do Google Drive funcionando, tá? Você vai intercalando as abas, ó, aqui em cima. Então, você vai, clica na aba do documento, clica na aba do Google Drive, sempre com o botão esquerdo do mouse, tá? E aí você vai fazendo essa troca, tá? Então, eu vou lá para o meu documento do Google Drive e vocês vão ver que aparece uma folha em branco, tá? Assim como apareceria em outros editores de texto, como, por exemplo, o Microsoft Word, tá? Então, eu tenho uma folha em branco. Aqui eu tenho algumas barras, tá? Aqui em cima a barra de menus, né? E aqui embaixo, na sequência, uma barra de ferramentas que pode ser ocultada, né, à medida que eu precise ou não. Então, a gente tem esse jogo que eu posso fazer para aumentar a minha área de trabalho, tá? Mas o ideal é deixar as barras todas expostas. Fica mais fácil para você, tá? Principalmente no início. E aí a gente tem aqui várias ferramentas. A primeira delas eu queria lembrar que é esse campo aqui de título lá em cima. Se você clicar o seu mouse lá em cima, você vai ver que você pode editar o nome do teu título, tá? Então, eu vou mudar aqui esse título para o documento chamado Minha História de Vida, que é o documento que a gente vai trabalhar para aprender algumas ferramentas importantes. Então, Minha História de Vida, quando você clica fora, o título do seu documento já está salvo. E esse documento, vejam que interessante, ele já fica salvo no seu Google Drive à medida que você vai trabalhando com ele, tá? Então, ele já existe no seu Google Drive, ele já está lá salvo. Essa é uma coisa importante do Google Drive. Toda vez que você cria um documento novo no seu Google Drive, ele automaticamente já está salvo. Então, mesmo que você desligue o computador, mesmo que você precise acessar o seu Google Drive de outro lugar, ele vai estar lá, com todas as edições que você fez. Tem muitos recursos, a gente vai aprender esses recursos aos poucos, tá bem? Hoje a gente vai aprender inicialmente as principais ferramentas básicas de edição de texto. Então vejam que o cursor do mouse ele está piscando aqui, ó, bem no início do texto. Estão vendo? Então a gente precisa entender que esse cursor piscando quer dizer que ali eu vou começar a editar o texto. Então se eu escrever qualquer coisa aqui, ó, eu vou ter... Aqui eu acionei a tecla Caps Lock ou fixa para a letra ficar maiúscula. Cliquei novamente, eu desabilitei, tá? Isso é importante
a gente entender esse jogo de maiúscula e minúscula usando a tecla Caps Lock, tá? Então, aqui seria o início do meu trabalho, tá? Lembrando que todo trabalho acadêmico, então, ele precisa ter uma capa, tá? Então, eu vou aqui, ó, editar para formatação para que o meu texto fique centralizado, tá bom? Para fazer isso, esse cursor do mouse, vocês vão ver, eu vou clicar no botão de centralizar o texto, ele vai vir para o meio do texto. Como é que eu faço isso? Ó? Eu venho aqui com o mouse, ó, e clico nessa opção alinhar no centro. Ó. Olha aqui, ó. Eu clico aqui e o cursor vai para o centro. E ali eu começo o meu cabeçalho, tá? Então, o nosso cabeçalho normalmente começa com o nome da instituição, né? Vejam que aqui eu tenho, ó, fonte tamanho 11, tá? Se eu quiser aumentar o tamanho dessa fonte, e eu posso fazer isso porque o padrão de trabalho acadêmico é tamanho 12, eu clico aqui, seleciono o texto, né? E depois eu aumento ali o tamanho, tá? Na sequência, eu posso colocar, por exemplo, o meu campus, né? Eu posso colocar também o meu curso, vamos supor aí que a gente está no curso técnico em mecânica, mas poderia ser eletromecânica também, já que a gente tem essa matéria, né, nos dois cursos, tá? E aí eu posso colocar, por fim, o nome da matéria. Vejam, normalmente o cabeçalho, ele é suficiente com o nome da instituição, o campus e o curso, tá? Então, você tem a opção de colocar a matéria ou não. A segunda parte do cabeçalho, então, seria o título, né? Então, a gente vai clicando no botão Enter, que é aquele maior botão do teclado, e vai procurando mais ou menos o meio da folha, tá? O meio da página. E aí, a gente coloca lá, no nosso caso, né? Minha história de vida, tá? Dando sequência aqui, ó, descendo um pouco mais, eu vou colocar o meu nome, que é o autor do trabalho. No seu caso, você coloca o seu nome, tá? E procurando ainda o final da página, você pode colocar aqui, ó, vejam que eu tenho uma régua aqui do lado esquerdo, ó, ela vai me mostrando mais ou menos onde está a minha página, ó, o tamanho, né? Aqui para o final do página eu posso colocar, devo colocar o nome da cidade e embaixo o ano, tá? Então essa é uma boa capa de trabalho. Como é que eu faço para ver ela de uma maneira assim, mais otimizada, né? Então aqui, ó, a gente vai poder acionar o zoom para ver ela mais aproximada ou não. O zoom próprio, ou padrão para edição de texto é 100%. Vocês estão vendo aqui o botão zoom, ó. Meu mouse vai andar até o botão zoom, ó. 100%, né? Para eu ter uma visão geral, eu posso diminuir, ó, clicando na seta aqui, ó, para 50%. Ó, tá vendo que eu tenho uma encolhida na capa? Então, eu consigo ver ela de uma maneira mais geral, tá? Então, para mim tá legal. E das outras linhas. Então, o título somente eu posso aumentar, por exemplo, um pouco o tamanho, né? Eu seleciono aqui, ó, o texto com o mouse, ó. E aqui eu vou aumentando ou diminuindo, ó, o tamanho da fonte. Então, eu vou dar aqui um efeito diferente, aumentar um pouco o tamanho do meu título, tá? E posso dar um efeito de negrito, ó. Ele vai ficar mais gordinho. Então, eu clico aqui, ó, ele aumenta um pouco. Eu posso aqui, ó, mudar a cor do texto. Então, se eu clicar aqui em alguma dessas cores, ele vai mudar, ó. Mas isso porque está selecionado, tá, gente? Essas edições, elas só funcionam depois que eu seleciono o texto com o mouse, tá? Então, ó, eu seleciono, eu arrasto o mouse em cima do texto e vou fazendo as edições, tá? E aqui a gente tem várias outras edições que a gente vai aprendendo com o tempo, tá? O padrão de fonte aqui, ó, vejam, do lado do número, a gente tem o tipo de fonte. Se você clicar nessa setinha do lado, aparecerão vários tipos de fontes. Fontes são as letras, tá? Os tipos de letras. O tipo padrão é Arial, esse não tem erro, tá? Porque qualquer leitor de edição de texto vai conseguir reconhecer essa fonte. Qualquer programa de desenho vai ter essa fonte. Então, ela é uma fonte garantida, é bem legível, todo mundo consegue ler ela bem. Tá? Então, na dúvida, você usa a Arial ou a Times New Roman, que são os tipos de fonte padrão da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tá? Depois a gente vai aprendendo outras regras da ABNT, tá? Então, aqui, ó, a gente tem a nossa capa, tá? E a gente tem também aqui, ó,
um recurso muito importante para os trabalhos acadêmicos, já que a gente está começando um trabalho, que é a questão da paginação, tá? Então, para a gente ajustar a paginação, a gente vai formatar o nosso arquivo, tá? Em relação à nossa página, tá? Então, é importante a gente lembrar que para configurar as margens da página, seguindo o padrão da BNT também, é cheio de regra, tá? Para o trabalho acadêmico, a gente não faz um trabalho acadêmico simplesmente do jeito que a gente quer, a gente precisa seguir essas regras da BNT, a gente precisa então configurar as margens da página para ajustar a impressão, tá? Então, como é que a gente faz isso? Depois que eu já comecei o trabalho, eu posso fazer isso antes também, não tem problema, tá? Tanto faz. O importante é lembrar de fazer em algum momento. Então, eu vou lá para arquivo, na minha barra, né, de menus, e vou descer aqui para essa opção chamada configuração da página. É a penúltima configuração. Olha aqui o meu mouse. Ó. Então, eu clico lá em configuração da página e vai aparecer esse quadro aqui, tá? A orientação do papel retrato, que já é o que vem meio marcado, é o papel na vertical, tá? O papel paisagem, a orientação paisagem é o papel na horizontal. Nos trabalhos acadêmicos, a gente usa mais a orientação retrato, tá? O tamanho A4 é o padrão de fábrica desse papel que a gente usa em escritório, então o padrão é esse mesmo. E o padrão da cor da página é o branco, tá? Vejam que as margens aqui do meu trabalho ó, estão padronizadas. Mas, segundo a norma da BNT, a gente tem um padrão de 3-2, 3-2. O que é que isso quer dizer? Que na parte superior e na parte esquerda da folha, eu preciso de margem de 3 centímetros. Então, eu vou aqui nesse quadro e vou alterar. Eu clico no quadro, apago o número que está e digito as novas opções, tá? Aqui, ó, nessa parte inferior e na parte direita, a BNT diz que a margem é 2. Então, gente, o padrão dos nossos trabalhos vai ser o seguinte, ó. Margens 3, 2, 3, 2. Ou seja, parte superior 3, parte inferior 2, parte esquerda 3, parte direita 2. Depois que eu fiz essa alteração, eu clico em OK. Posso também tentar definir como padrão, para ele ficar salvo, tá? Na memória do meu Google Drive. E na sequência, eu clico em OK. Então, eu tenho aí a capa do meu trabalho pronto, tá bem? Então, esses são alguns recursos importantes de edição. Depois que eu saio da capa, como é que eu saio da capa e chego na próxima folha? Eu clico o botão do mouse no último texto que está escrito, tá? E dou Enter novamente. Vocês vão ver pela régua do lado esquerdo que eu já entrei numa segunda página, ó. Já começou uma nova página, tá? A continuação do trabalho na segunda página, ela não deve vir centralizada, tá? Ela deve voltar o cursor do mouse lá para o lado esquerdo da tela e o texto deve ficar bem justificado, bem organizado. Como é que eu faço isso, então? Depois que eu termino a página e desço para a segunda página, então eu venho novamente com o meu mouse e clico nesse botão chamado, ó, justificar. Automaticamente, quando eu clico nesse botão, o meu cursor vai voltar lá para o lado esquerdo, ó. E aí eu posso voltar a digitar o meu texto naquele formato, né? Então, eu vou voltando aqui com a tecla Backspace, que fica lá em cima no teclado, em cima do Enter, tá? Para ir apagando o que eu já fiz, tá? Então, aqui eu já estou com o meu texto pronto para iniciar o trabalho, a capa já está pronta, e a partir de então eu posso organizar o meu trabalho. Lembrem que essa organização da capa é um padrão que deve ser seguido para todas as disciplinas. Toda vez que um professor de vocês pedir para que vocês façam um trabalho acadêmico, nunca deixem de mandar um trabalho com uma capa, tá? Esse é um padrão da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tem professor que, inclusive, diminui a nota do aluno e, às vezes, nem aceita o trabalho quando ele não tem capa. Então, isso é muito importante, tá? A partir dessa segunda página, então, pessoal, a gente vai começar a escrever o nosso trabalho. Virão instruções aí na tarefa de vocês. Fiquem atentos, porque a tarefa de vocês vai exigir que vocês comecem a escrever um texto aqui, tá bom? Outra coisa muito importante que vocês vão precisar fazer nessa tarefa é o seguinte, ó. A partir de agora, a gente vai utilizar o recurso de compartilhamento de arquivos. Por quê? Porque vocês vão compartilhar o trabalho de vocês comigo, tá? Para eu poder corrigi-lo.
Vocês não precisam me enviar nada anexo por e-mail. Vocês simplesmente compartilham o trabalho comigo e eu vou acessar o trabalho de vocês através do meu Google Drive, bem tranquilo, tá? Essa é uma função muito importante do Google Drive que facilitou a vida de todo mundo. Como é que vocês vão compartilhar o trabalho de vocês comigo? Então, vocês deram o título ao trabalho, vocês começaram a fazer a capa do trabalho, concluíram a capa e começaram a escrever o trabalho a partir da página 2, tá bom? Então, à medida que vocês forem fazendo o trabalho, escrevendo o texto, vocês vão compartilhar comigo esse texto. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão direcionar o botão do mouse de vocês lá para o canto superior direito. Tem um botão enorme, azul, bem chamativo, chamado compartilhar. Então, vocês vão clicar nesse botão, compartilhar, e vão escrever nesse espaço que vai aparecer, ó, compartilhar com pessoas e grupos, né? Então, vai aparecer o teu e-mail, porque esse documento já está com você, e agora você vai digitar o meu e-mail, o e-mail da professora Roberta, tá? Qual é esse e-mail, tá? É o e-mail chamado ó, ele já vai aparecer ali, ó, creio eu, profrobertac@gmail.com. Gente, esse é o e-mail, eu tenho um desenho de uma corujinha no perfil, tá? Então, vocês confirmem que essa corujinha vai aparecer. O meu e-mail para envios de trabalho é esse aqui, profrobertac@gmail.com. Cuidado para não esquecer essa letra C, senão vai aparecer para outro Prof. Roberta, tá? O meu é profrobertac@gmail.com. E é apenas por esse e-mail que eu aceito trabalhos, tá? Não adianta compartilhar comigo com outro e-mail, porque eu não vou acessar o trabalho. Então, fiquem atentos a esse e-mail, cliquem nessa opção, e aí vejam que interessante esse recurso do compartilhamento. Aqui do lado direito aparece essa opção editor. O que é que isso quer dizer? É que eu estou autorizada por você, esse é o padrão, tá? Normalmente é isso que vai aparecer. Editor é aquela pessoa que vai receber esse documento compartilhado e vai poder mexer no documento, que é o meu caso, eu vou corrigir o trabalho, tá? Então, se você quiser clicar nessa tela aqui, nessa seta. Se você, por exemplo, quiser compartilhar o teu documento com alguém, mas não quer que ele mexa, quer que ele apenas leia o documento, você desmarca aqui, ó. Você marca a opção leitor. Então, essa opção leitor é a pessoa que vai só ler o documento, tá? Nós um documento, tá bom? Depois que vocês colocarem o meu e-mail aqui, profrobertac@gmail.com, é só enviar para mim, tá bem? Você clica em compartilhar mesmo assim, se aparecer a mensagem, porque esse é um e-mail que não é do IFSC, tá? Mas pode clicar em compartilhar mesmo assim, sem problema, tá bom? Pronto, agora vocês vão ver que o documento já vai estar compartilhado com uma pessoa, se você passar o mouse lá no botão compartilhar, e essa pessoa sou eu, a Prof. Roberta C, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro vídeo sobre edição de texto no Google Documentos, e a gente vai aprender aos poucos vários outros recursos, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.